Alguma vez já paramos para pensar por que a Rússia age como age no cenário mundial? A resposta, olha, pode estar bem ali no mapa do país. Nesta análise, vamos mergulhar nas ideias de Tim Marshall, do livro Prisioneiros da Geografia, e usar a Rússia como nosso guia para entender como o pedaço de terra que um país ocupa pode, de fato, ditar o seu destino. Essa citação do Tim Marshall já chega com os dois pés na porta, né? Vladimir Putin deve perguntar a Deus, por que não pusestes algumas montanhas na Ucrânia? O que ele quer dizer com isso, afinal? Ele está sugerindo que a geografia física mesmo, sabe, montanhas, rios, isso impõe um limite gigantesco aos líderes, moldando as decisões deles de um jeito que, pra gente, nem sempre é tão óbvio. E aí que entra o conceito central do livro. A paisagem, de certa forma, acaba aprisionando os líderes. As montanhas, os rios, desertos, planícies, tudo isso oferece um conjunto bem limitado de opções. É quase como um tabuleiro de xadrez que não muda, não importa quem está no poder. O nome disso, o termo técnico, é geopolítica. E a ideia por trás é fascinante. Pensa bem, líderes, ideologias, tecnologias, tudo isso vem e vai. Mas a geografia? A geografia fica. Os rios continuam fluindo, as montanhas continuam sendo barreiras. Entender essa dinâmica é fundamental para a gente conseguir decifrar a política global. E talvez um dos exemplos mais claros disso tudo seja justamente a Rússia. A história, as ações da Rússia, tudo foi e continua sendo profundamente ditado não só pelo seu tamanho gigantesco e pelo clima super severo, mas por uma vulnerabilidade, uma fragilidade fundamental que está literalmente desenhada no seu mapa. Agora, olha só que interessante nesse mapa. O mais importante é o que não está aí. Se a gente olhar o oeste de Moscou, cadê as grandes cadeias de montanhas? Cadê os desertos que não dá para atravessar? Não tem. O que tem ali é a planície norte-europeia, uma extensão imensa de terra completamente plana. E por séculos, essa planície funcionou como uma verdadeira autoestrada para invasores, um caminho livre, direto para o coração do país. Essa vulnerabilidade constante é, talvez, o fator que mais moldou o pensamento estratégico russo ao longo de toda a sua história. É o ponto nevrálgico. Então, o que um líder faz com uma fronteira tão aberta, tão exposta? A resposta russa, há mais de 500 anos, tem sido a mesma, de uma forma impressionante. Em vez de esperar para se defender, a melhor defesa é o ataque. É expandir para criar uma zona de proteção. E este slide aqui mostra de forma brutal o porquê dessa mentalidade. Olha só a lista. Em 1605, os poloneses. Depois, em 1708, os suecos. Em 1812, Napoleão. E já no século XX, os alemães. E não foi uma, foram duas vezes. Essa história de invasões repetidas vindo do oeste criou quase uma paranoia estratégica que define a política externa russa até hoje. Então, o ponto crucial é esse. A estratégia é atacar para se defender. Controlando as terras vizinhas, a Rússia cria uma barreira, um tipo de amortecedor para proteger seu núcleo, que é super vulnerável. Só que essa estratégia tem uma consequência inevitável, né? Ela coloca a Rússia num estado de conflito quase permanente com seus vizinhos, que se veem exatamente como parte dessa tal zona de proteção. Mas a planície aberta não é a única prisão geográfica da Rússia, não. Tem outra limitação crítica, um verdadeiro calcanhar de Aquiles que move muito das suas ações hoje em dia: a falta de acesso a portos de águas quentes. Vamos pensar um pouco. Para ser uma potência global de verdade, um país precisa de uma marinha que possa navegar o ano todo, certo? Bom, os portos da Rússia lá no Ártico, como Murmansk, congelam durante o inverno, ficam inúteis por meses. Agora compara isso com um porto de águas quentes como Sebastopol, que dá acesso vital ao comércio mundial e permite projetar poder naval 365 dias por ano. A diferença é gritante. E isso nos leva direto para a Crimeia. Sebastopol é o grande prêmio. É o único porto de águas quentes realmente grande que a Rússia pode usar para acessar o Mar Negro e, o mais importante, o Mar Mediterrâneo. Para Moscou, isso não é só um porto, é um ativo geoestratégico que é, assim, absolutamente indispensável. Então, em 2014, quando um governo pró-Ocidente subiu ao poder na Ucrânia e ameaçou o contrato de aluguel que a Rússia tinha de Sebastopol, a resposta de Moscou foi rápida e decisiva. Se a gente olhar do ponto de vista puramente geográfico, a anexação da Crimeia era vista não como uma opção, mas como uma necessidade para garantir esse ativo vital. Ok, saindo um pouco do caso específico da Rússia, o que essa análise toda realmente nos ensina? Ela nos dá uma lente nova, sabe, uma ferramenta poderosa para a gente observar e entender os acontecimentos mundiais de um jeito diferente. E a lição principal é esta: líderes mudam, ideologias mudam, a tecnologia muda. A geografia não. Ela é a constante nesse grande palco da história mundial.
Entender os limites e as oportunidades que o mapa impõe a uma nação nos dá uma base sólida, atemporal, para analisar por que os países agem como agem. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com essa lente da geografia em mente, que outros conflitos ou alianças pelo mundo começam a fazer mais sentido? A geografia pode não explicar tudo, claro, mas como a gente viu hoje, ela com certeza é um fator fundamental e que muitas vezes passa batido. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.